Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, versículos 13 em diante. Mateus capítulo 13, capítulo 16, versículo 13 em diante. Se você achou, diga amém. Leamos. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pai querido e santo, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que ela fale de forma poderosa em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre resgatando a autoridade e a disciplina na igreja. Vamos todos repetir? Eu falo e vocês repetem. Resgatando a autoridade e a disciplina na igreja. Amém? De uns tempos para cá, as pessoas perderam um pouco a noção do que é igreja. E por perder a noção do que é igreja, elas também não reconhecem a autoridade da igreja. E por não reconhecerem a autoridade da igreja, elas ignoram a disciplina da igreja. E quando você não sabe o que é igreja, não reconhece a autoridade da igreja, ignora a disciplina, é óbvio que você vai pensar que aqui é o lugar onde você pode fazer o que você quiser. Quando a gente não sabe o que é igreja, não reconhece a autoridade da igreja, quando a gente não sabe o valor da disciplina na igreja, a gente termina achando que a igreja é uma associação qualquer. É interessante falar neste momento que nós temos a igreja como
organismo e a igreja como organização. A igreja como organismo, ela é o corpo de Cristo na terra. Ela é a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja está em todo lugar, independente do país, independente da cor, da raça, da cultura, da posição social, independente da denominação. A igreja é um organismo vivo. Quando você abre a Bíblia, só para você ter uma ideia, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, Gálatas 3, 28, diz assim: desta forma, e ele está falando da igreja, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a igreja, ela não é, a Bíblia diz que neste contexto, Deus não faz separação entre judeu e grego, entre senhor e servo, entre quem é livre e quem não é livre. Portanto, a igreja, ela é composta de homens e mulheres que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que estão caminhando para ir para o céu, aleluia, onde não há diferença no reino espiritual. Não importa se você tem dinheiro ou se você não tem, se você tem posição social ou se você não tem, você é a igreja de Jesus. Se você me entende, diga amém. Em algum lugar, o apóstolo vai dizer que nós somos a Assembleia Universal dos Santos. Glória a Deus. O que é assembleia? A assembleia é a reunião universal, porque a igreja está presente em todo lugar. Você pode dizer amém, meu irmão? E existe a igreja organização. A igreja organização é aquela que tem a sua placa denominacional. Ei, você está me ouvindo? Ela tem o seu CNPJ, ela está organizada em cidades, em locais, como nós estamos organizados aqui. Essa é a igreja organização. E alguns fazem parte da igreja achando que ela é somente uma organização, mas a igreja é mais do que uma organização. E em primeiro lugar eu quero falar aqui sobre a autoridade da igreja. E a autoridade da igreja não é dada pelo governo, não é dada pelo Estado. A autoridade da igreja é dada pelo próprio dono da igreja. Aleluia. No texto que nós lemos, ele diz: edificarei a igreja, correto? Sim ou não? Está errado, meu irmão. O irmão ali falou: edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus. E quem dá autoridade à igreja é Jesus. Portanto, a igreja, ela é a única instituição que representa Cristo aqui na terra. Aleluia.
não a Igreja Universal do Reino de Deus, não a Igreja Assembleia de Deus, não a Igreja Presbiteriana, não a Igreja Batista, não a Igreja Metodista, não, a Igreja Corpo de Cristo, aleluia, a Igreja composta pelos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que João, em uma de suas visões apocalípticas, ele vê uma multidão que ele diz que é como areia da praia que está no mar. E ele pergunta ao ancião: quem são esses? De onde eles vieram? E o ancião responde: esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aleluia, que vieram de uma grande tribulação e embranqueceram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aleluia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no texto que a gente leu, Mateus capítulo 16, o versículo 19 diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esse texto mostra a dimensão da autoridade da igreja. Quem tem a chave é aquele que detém o poder do compartimento, daquilo que está por trás da porta. Quem tem a chave é aquele que pode abrir e fechar. Veja que Jesus disse assim: eu tenho a chave. A Bíblia diz que ele é quem tem a chave. Ele é aquele que abre e que fecha. E o que o texto diz? Se ele abre, ninguém pode fechar. E se ele fecha, ninguém pode abrir. Está falando de quem? De Jesus. Agora Jesus está dizendo que está dando à igreja a mesma autoridade. Aleluia. Eu estou te dando as chaves do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra será ligado no céu, e o que você desligar aqui na terra será desligado no céu. Jesus está dizendo: a autoridade que eu tenho diante do Pai, eu estou concedendo à igreja. Aleluia. É, portanto, interessante que você tenha muito cuidado quando você lida com a igreja do Senhor Jesus. Você precisa ter muito cuidado em como você se conduz no meio dos salvos, no meio dos santos. Porque a igreja de Jesus, ela não é uma mera organização. Os homens é que transformaram ela em uma organização. Mas a igreja não é uma organização. Ela tem caráter de organização porque os homens deram. Mas a igreja é, antes de tudo, um organismo vivo do Senhor Jesus. Aleluia. Abre a sua Bíblia. Um texto que me veio aqui, não está no meu esboço aqui, mas me veio aqui à memória um texto que está em Apocalipse. Um texto que está em Apocalipse, capítulo 12, capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, diz assim: e voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi o que? 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem,
vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Aí Jesus vai revelar para João o que eram as estrelas e o que eram os candeeiros. No versículo 20, Jesus vai dizer para João, no versículo 20: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia! Olhe, pare, pense, para você entender a dimensão do que é a igreja no mundo espiritual. Aleluia! Algumas pessoas menosprezam a igreja. Algumas pessoas desvalorizam a igreja. Queridos, nós não estamos aqui em um ajuntamento, nós não estamos aqui em uma associação, nós não estamos aqui em apenas uma comunidade, nós estamos aqui no meio daqueles que foram comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Você precisa ter temor de Deus ao participar da igreja. A igreja, Jesus, são os 7 candeeiros. O que são os candeeiros? Para que serve o candeeiro? Não é à toa que Jesus em vida, aqui, lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. A igreja é candeeiro porque a igreja é aquela que traz luz no meio das trevas que reinam em nossa sociedade. Aleluia! A igreja é um luzeiro de Deus no meio das trevas. E Jesus está dizendo: olha, a esta igreja eu estou dando as chaves dos céus. A este povo que foi comprado com meu sangue, aleluia, eu estou dando as chaves dos céus. O que eles ligarem aqui na terra será ligado no céu, e o que eles desligarem aqui na terra será desligado no céu. Se você me entende, diga amém. Abra ainda a sua Bíblia, nesse mesmo livro de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Como é que diz aí? 18. Será desligado. Agora nós vamos compreender esse texto lendo a partir do versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não mais ouvir, dize-o a quem? A quem? Às vezes nem nós mesmos reconhecemos o valor que Cristo nos dá como igreja que somos. Se tem um irmão que pecou, vai a ele, conversa com ele. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão, glória a Deus.
Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas, 1 ou 2 testemunhas. Se ele não ouvir, leva-o à igreja. Quem tem o poder de julgar é a igreja. Quem tem o poder de orientar é a igreja. Quem vai dar a última palavra é a igreja. Aleluia. E ele vai dizer mais: e se também não ouvir a igreja, e aqui está a chave desse texto, considera-o como gentil e cobrador de impostos. Jesus está dizendo, olha, a igreja é quem dá a última palavra. A igreja é a última instância. Aleluia. É como se fosse o Supremo Tribunal Federal, a última instância. E aí ele vai dizer, o poder que essa igreja tem, o poder que tem essa última instância, ele vai dizer no versículo 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. É esta a dimensão do poder, da autoridade dada por Cristo à igreja. Aleluia. João capítulo 20, versículo 23. João, olha que coisa tremenda. Vamos ler a partir do 19 para você poder ter uma ideia do texto. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Tem texto que diz: eu vos envio a vós. Observe, dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Me parece que você não entendeu. A igreja tem o poder aqui dado para perdoar a ofensa. Aleluia. Você pensa que quando aquele irmão vem aqui na frente pedir perdão e a gente pergunta, a igreja quer perdoar nosso irmão, aquilo ali não tem valor no mundo espiritual? Quem está lhe dizendo não sou eu, é a Escritura. Se vocês perdoarem alguém aqui na terra, essa pessoa vai ser perdoada. Agora, se vocês não perdoarem essa pessoa, ela não vai ser perdoada. Eu observo que tem crentes brincando, além de brincar com o pecado, ele brinca com a disciplina na igreja. Ele brinca com a autoridade que a igreja tem na terra. Não brinca com isso não, meu irmão. Não brinca com isso, isso é muito sério. Eu nunca vi um crente que brinca com isso acabar bem.
Hoje, abrindo um parêntese, hoje nós temos na igreja algumas pessoas que, além de não ter temor diante de Deus e viver no pecado, elas ainda são capazes de esconder o seu pecado e se autodisciplinarem. Você está brincando com coisa muito séria diante de Deus. Essa filosofia de que a igreja não salva, de que o que importa é o perdão de Deus, não é isso que a Bíblia diz não, meu querido. Se você faz parte do corpo de Cristo e você está doente espiritualmente, você vai afetar o corpo, porque você faz parte do corpo. Paulo diz que se um membro sofre, todo o corpo sofre. Tem um texto na Bíblia que a gente sempre usa, Acã. Se não me engano, Josué tinha voltado de uma guerra de Jericó, se não me engano, uma grande vitória e tal. E aí vai lutar contra uma cidade pequenininha, cidade de Ai. Aí Josué disse assim: manda lá ver com quantos a gente pode vencer a guerra contra essa cidade. Aí voltaram e disseram: a cidade é pequenininha, dá para enviar tantos soldados. Às vezes a igreja, ela se comporta dessa forma. Ela acha que porque Deus deu a ela uma grande vitória, ela acha que ela pode tudo. E aí foram, aí Deus disse assim: olha, tem uma coisa, vocês vão lá, vão pelejar contra essa cidade. Agora não tragam nada dessa cidade, tá bom? Não tragam nada de lá. Tudo desta cidade vai ser considerado um maldito, um anátema. Ok. No meio da guerra, Acã não aguentou ver o despojo, ouro, porcelanas, tecidos caros. Como ele sabia que havia uma ordem para ninguém pegar nada, ele aí escondeu, pegou o despojo e escondeu lá debaixo lá da sua cabana. E por causa disso a Bíblia diz que todo o povo de Israel perdeu a guerra. Voltaram para casa chorando, se lamentando. E aí Josué foi orar a Deus. O que foi que aconteceu, Deus? Por que, Senhor? E aí Deus assim: tem um maldito no meio de vocês. Tem um anátema no meio de vocês. Às vezes a gente não entende. Uma irmã ontem conversando comigo aqui: ah, pastor, por que tal? Às vezes a frieza na igreja e não sei o que. A frieza? Quem causa a frieza somos nós. Se há problema espiritual no meio da igreja, cada um tem que começar a se consertar. Aí Deus vai dizer, a Bíblia vai lá, Josué lança sortes, a sorte cai na família de Acã, e depois cai na tribo de Acã, lá no clã dele, e depois cai na casa dele. Aí disse: foi por causa dele aí, ó. Foi necessário matar Acã, toda a família de Acã, para tirar o mal do meio de Israel.
Às vezes a gente não sabe porque a gente perde tantas batalhas. Às vezes é porque no nosso meio aqui tem gente de nós que está brincando com o que é ser igreja, está brincando com a autoridade da igreja, e aí ele começa a se autodisciplinar, achando que isso vai amenizar a coisa. Isso não vai amenizar não, só vai piorar. Porque ele vai começar a dizer, porque o importante é o perdão de Deus. O importante é o perdão de Deus e da igreja. É por isso que Jesus está me ensinando, dizendo, olha, se esse irmão não ouvir você e nem as testemunhas que você levar, leva ele diante da igreja. É a igreja que tem autoridade para tratar esse assunto. E aqui Jesus está dizendo, olha, estou dando a vocês o meu Espírito Santo. Quem vocês perdoarem será perdoado. Agora, se vocês disserem que não vai ser perdoado, essa pessoa não vai ser perdoada. Sabe por quê? Por causa da minha autoridade que eu estou colocando sobre você. E sabe o que Jesus? É por isso que antes o texto vai dizer assim, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Porque quem é que vai revelar a igreja? É o Espírito Santo. Ok, vamos para Atos capítulo 5, para a gente poder compreender isso. Atos, capítulo de número 5. Diz assim: ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, olha só, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Se você parar para pensar na profundidade disso aqui, você achou que estava mentindo para a igreja, mas estava mentindo para Deus. Aleluia. Quem mente para a igreja, mente para Deus. Quem esconde da igreja, acha que está escondendo de Deus. Aleluia. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus ainda opera no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus ainda revela segredos no meio da igreja. O Espírito de Deus ainda está ativo no meio da igreja. Aleluia. Tenha muito cuidado quando você tratar com a igreja. Aleluia, aleluia. Lá vem Ananias trazendo presente, achando que estava enganando Pedro, os apóstolos, a igreja, ia sair de bonzinho, como se aquele fosse todo o dinheiro que ele tinha. O problema não estava no dinheiro. Em nenhum momento a igreja pediu dinheiro de ninguém. Nesse caso aqui, os irmãos vinham, vendiam voluntariamente suas propriedades e davam à igreja para repartir entre os outros irmãos. O pecado de Ananias não foi porque ele deu a metade do preço. Foi porque ele deu a metade do preço dizendo que aquele era o total. Estava mentindo.
A Bíblia diz que quando Pedro falou isso, versículo de número 5 diz: Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Passado o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concordastes para tentar o Espírito do Senhor? É por isso que lá em João 20, 19 a 20, 18, Jesus diz assim: olha, eu dou a vocês o Espírito Santo. Quem vocês perdoarem será perdoado. Quem vocês não perdoar, não será perdoado. Por causa disso, porque o Espírito estaria na igreja para revelar a igreja. Aleluia! Onde está o pecado? Onde está a verdade? Onde está a sinceridade? Aleluia. E Pedro vai dizer: vocês quiseram tentar o Espírito do Senhor? Meu irmão, você não pode brincar com essa verdade. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículo 4. Atos 16, 4. Diz assim. Vou ler do primeiro versículo. Chegou a Derbe e Listra. Estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que ele fosse com ele e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém. Quer dizer isso, pastor? No capítulo 15, Paulo e Barnabé têm uma discussão por causa da circuncisão. Paulo e Pedro, melhor dizendo. O pessoal que era da circuncisão, os judeus ortodoxos, achavam que os crentes que não eram judeus deveriam guardar toda a lei de Moisés, e a briga principal era por causa da questão da circuncisão. Os gentios, os crentes que não são judeus, também têm que circuncidar. E aí gerou uma discussão na igreja de Antioquia. Vamos ler o versículo 2 do capítulo 15. Diz assim: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa desta questão. Olha o que é a autoridade na igreja. No capítulo 13 deste mesmo livro, Paulo é chamado e Barnabé são chamados de doutores, de profetas.
Mas quando é para decidir algo fundamental na doutrina da igreja, esses homens que eram doutores, que eram profetas, eles reconhecem que a igreja tinha uma liderança naqueles dias. A liderança estava em Jerusalém. E eles disseram: vamos a Jerusalém para consultar aqueles que são autoridades sobre nós, sobre este assunto. Sabe o que é isso? É respeitar, é reconhecer a autoridade que tem a igreja. Aleluia. E aqui mais especificamente, a autoridade de quem Deus constituiu como liderança na igreja, como autoridade espiritual na igreja. Irmão, eu sei que tem muito pastor picareta, sem vergonha, descarado. Tem muito pastor enganador. Tem muito pastor grosso, mal educado, que não trata bem as ovelhas. Tem. Mas também tem duas coisas que eu quero dizer. Primeiro, tem muito homem de Deus ainda. Aleluia. Tem muita gente sincera, muita gente humilde, verdadeira, que pensa nas vidas, que pensa no reino de Deus, que faz a obra de Deus com o coração puro, que não é ganancioso. A outra verdade que eu quero dizer para você, que mesmo que algum pastor não seja, ao seu olhar, um homem de Deus, nunca se levante contra esta pessoa. Aí o aleluia foi mais fraco, porque às vezes a gente não entende isso. Eu estou vendo aí na internet uma geração de pastores, até intelectuais, considerados os pensadores da igreja moderna, que andam até fazendo fórum de debate para discutir a autoridade de alguns pastores e incitar a igreja a desrespeitar a autoridade daqueles que eles não consideram homens de Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitos dos homens de Deus que hoje não agem mais como homem de Deus, um dia foram chamados por Deus, foram escolhidos por Deus, foram colocados por Deus no ministério. Se em algum momento eles erraram, eles se desviaram, eles haverão de dar contas a Deus. Não entre neste negócio, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Não entre nesse particular. Paulo e Barnabé eram também homens, lideranças na igreja, mas eles disseram: sobre essa questão doutrinária nós não temos poder para discutir. Nós vamos a Jerusalém. Aleluia. Aí, nessa chamada convenção, que nós hoje todos nós dizemos que essa foi a primeira convenção que a igreja teve, eles decidem, venha comigo para o capítulo 15, versículo 23, depois de discutirem o assunto, eles decidem enviar uma carta a todas as igrejas, para dizer qual foi a resolução daquela assembleia. E olha o que está escrito, a partir do versículo 23 do capítulo 15. Por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais nada mandamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas, pareceu-nos bem,
tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazeis bem se vos guardardes destas coisas, bem vos vá. Olha a observação, no versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja mais uma vez aqui, o Espírito Santo norteando as decisões da igreja. Aleluia! Embasando as decisões da igreja. E é por isso que quando você abre no capítulo 16, você vai encontrar no versículo 4. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém. Aleluia! Aquela decisão tomada pela igreja, reunida, pelos apóstolos, reunidos, pela liderança, reunida em Jerusalém, se transformou em um decreto que era obedecido por todos os santos por onde Paulo e Silas passavam. Todas as igrejas acatavam, porque as igrejas da Antioquia, da Síria, da Cilícia, reconheciam a autoridade da igreja do Senhor Jesus. Tenha muito cuidado, meu irmão. Qual é o seu nível de respeito para com a igreja? Qual é o seu nível de temor para com a igreja de Jesus aqui na terra? Tenha muito cuidado quando você se projeta para esconder as coisas da igreja. Quando você acha que o pastor é um homem comum e que ele vai ficar o tempo todo sem saber de nada. O pastor é um homem comum. Isso ele é mesmo. A igreja é composta de homens e mulheres comuns. Isso é verdade. Mas esses homens comuns têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas. E é o Espírito de Deus que revela à igreja o que está escondido. Aleluia! 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 A igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo ainda revela a esta igreja aquilo que está escondido. O Espírito do Senhor ainda está sobre esta igreja. Aleluia! A autoridade da igreja está para o exercício desta autoridade. Deus estabelece homens, lideranças, conforme a gente viu aqui no caso de Atos capítulo 15. Não é à toa que a Bíblia diz assim: e Deus deu à igreja o quê? Hein? Pastores. Não está escrito assim? Efésios capítulo 4, versículo. E a uns Deus
deu para pastores. Eu vou terminar para continuar na próxima semana. Mas eu vou terminar com Hebreus capítulo 13, que é um texto por demais conhecido. Hebreus capítulo 13. Versículo 7, primeiro, diz assim: se você achou aí, diga amém. Lembrai-vos dos vossos que vos falaram a palavra de atentando para fala de novo. A sua maneira de viver. E faça o quê? Imitai-lhes. Aqui no meu texto diz aqui, imitai-lhes a fé. Então pastor não é qualquer pessoa. Deixa eu lhe dizer isso aqui, meu irmão. Nós estamos vivendo uma época em que se perdeu o respeito pela autoridade espiritual que Deus estabeleceu sobre a igreja. Pastores são homens chamados por Deus com a tarefa de cuidar da sua alma. Aleluia. Olha o que diz o versículo 17 desse mesmo capítulo: obedecei. Sim, prossiga aí para mim. Ei. Porque velam pelas vossas almas. Isso aqui é muito sério. Então pastor não é qualquer pessoa não, querido. São homens, porque pastor, porque para mim o bom pastor é Jesus. É a filosofia dos irmãos da congregação cristã no Brasil. Nós não temos pastores, porque Jesus disse: eu sou o bom pastor. Oh, abençoado, ele é o bom pastor. A única diferença é essa, que ele é o bom pastor. Eu não sou o bom pastor, porque só tem um que pode ser chamado o bom pastor, que é ele. Mas esse bom pastor deu pastores à igreja. E quando ele chama Pedro, ele diz: Pedro, você me ama? Eu te amo. Senhor, como é que Pedro responde? Jesus diz assim: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Foi Jesus quem instituiu Pedro como pastor das suas ovelhas. Então quem é o pastor? É a autoridade estabelecida por Deus para cuidar da sua alma. Então tenha muito cuidado quando você ofender um pastor. Tenha muito cuidado quando você colocar esse dedinho seu na cara de um pastor. Tenha muito cuidado quando você sair pelos corredores falando do pastor. E eu não estou falando de mim aqui não, porque eu vou sair daqui amanhã, meu irmão. Mas outros homens